Sim, acabou La Casa de Papel, mas eu sei que tem muitas perguntas de coisas que muita gente não percebeu. Por exemplo, o que aconteceu com o ouro? O que é que estava escrito no papel que a Alicia Sierra entregou pro Rafael? E o que pode acontecer depois de tudo? Porque vai ter depois de tudo ainda. Cola nesse vídeo pra você entender tudo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou João Victor, pra você que não conhece. E hoje sim eu tô de volta pra trazer pra vocês a minha análise do final de La Casa de Papel, que foi um final assim majestoso. Na minha opinião, foi um final a nível da série, trazendo surpresas, sim, surpreendeu demais em vários pontos. E com o professor ali, é ele que dá a cartada final em tudo, ele deu a cartada final na série. Sem enrolar, clica demais nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. E vamos começar com isso aqui, né? O que foi esse final de La Casa de Papel? Resumidamente, o fato do professor não ter contado o plano inteiro pras pessoas, ele ter uma carta na manga que só ele sabia, salvou tudo. E no geral temos tudo que acreditávamos, teorizávamos de La Casa de Papel há muito tempo do que seria o final, foi o inverso. Pelo menos a maioria esmagadora das pessoas teorizaram por muito tempo a morte de todo mundo com a sobrevivência só da Tóquio, que a narração dela era porque ela tava dentro da cadeia no final e só ela sobreviveu. Depois essa teoria meio que caiu por terra e virou um mito. E aí tudo passou a ser tomado pelas teorias de que pelo menos uns 3, 4 ou 5 ali do bando morreriam, ou pelo menos só o professor. E o que acontece? O final da série destrói todas as teorias, deixando todos vivos, depois da morte da Tóquio, claro. Eu falo pra você que eu não esperava essa possibilidade nem aqui nem na China. E assim, indo direto aí pra onde a gente começa, né? Temos aí um episódio 6, que é o episódio de retorno, com muito foco na calmaria, na assimilação de todos os personagens em relação ao impacto da morte da Tóquio, mas logo o roteiro já não dá trégua. Tem a fuga da Alicia ali já no episódio 6, que o professor já tem que se preocupar com isso. E é claro, enquanto isso, temos aquela construção de passado do Berlim. A gente vê ali como que eles conheceram o Bogotá, né, de início, como que eles conseguiram o equipamento, aquela máquina, né, para poder enviar o ouro em pepitas, fazer a pressão toda. E seguindo aí os episódios, vão acontecendo coisas que a gente não perde o interesse simplesmente e arrepia também. E um ponto que eu preciso destacar é aquele momento que a Lisboa executa parte do plano ali, mexendo com o psicológico da população. Ela e o Rio meio que fazem uma psicologia reversa, falando que eles vão se entregar, que a população ir embora, e isso fortalece mais o movimento. Aquilo ali arrepiei tudinho. Obviamente no meio disso, na temporada, como aquelas questões de relacionamento, tem que ter aquela forçada de barra entre o Denver e Estocolmo, né? As questões do relacionamento deles abalados. Mas indo pro foco principal, que é o professor, as coisas, uma vez que não estão na mão dele, na história, é comum aos poucos começarem a voltar pra mão dele. E como é que isso acontece nesses episódios? Primeiramente no foco ali da Alicia Sierra, que acha que tá no controle de tudo, que acha que vai poder negociar algo bom pra ela com o Coronel Tamayo em troca de devolver o professor, mas acaba que ela se lasca e ela tem que recorrer a quem? Ao próprio professor pra ajudar ela. E é ali que é o momento que ela se junta com o professor. Isso aí já não foi algo surpreendente, isso era um pouco previsível. Dava pra imaginar que até o final da temporada ela ia estar junto com eles. Obviamente também tem as questões de ação muito loucas, as fugas deles, alguns milagres, né, que o roteiro nos proporciona, até porque La Casa de Papel nunca foi muito a vida real 100%, né? E enquanto isso, lá dentro do banco, eles conseguem o grande marco, que é transferir o ouro lá pro reservatório de águas pluviais. E as coisas vão se encaixando, né? Eu não vou ficar aqui repetindo história, que a maioria que tá assistindo esse vídeo já sabe. É uma análise, né? E o interessante de se analisar aqui é que o professor volta ao comando mais uma vez e repete toda a questão que sempre acontece na história inteira de La Casa de Papel. Isso você pode até dizer que é uma coisa repetitiva, mas o professor sempre, quando ele volta ao comando, é o combustível da série pra gente gostar muito dela. E como sempre também, quando o professor assume, as coisas começam a dar certo, começam a virar mil maravilhas. Temos ali os personagens comemorando lá dentro do banco, né? A alegria. É bem marcante aquela cena deles lá dançando, cantando a música Bela Tchau. Mas como sempre, também tem que ter aquela podada, né? A podada no ânimo da pessoa pra estragar a alegria de tudo. Só que assim, antes de eu falar sobre isso, eu preciso voltar naquele ponto do Berlim, do passado, porque como eu tinha dito, quando eu analisei o volume 1 dessa parte 5, né? Os primeiros 5 episódios, eu disse
terminamos esses primeiros 5 episódios sem saber muita utilidade daqueles flashbacks do Berlim e sem saber a utilidade de mostrar o filho dele lá, o Rafael. Mas nos últimos episódios, com certeza, vamos saber o porquê disso. E foi o que aconteceu. Vemos ali que no passado, Berlim, que sempre surpreende, foi surpreendido, né? Por algo que muita gente já tava teorizando, então acabou que foi meio previsível também. Tatiana traiu ele com o próprio filho dele, né? E eles passam a viver juntos. O Berlim simplesmente aceita o negócio com uma certa elegância. E é esse ponto do passado que serve para explicar o que acontece no final. Resumidamente, caso alguém não tenha entendido, tudo bem. No passar de todos esses anos, Tatiana e o Rafael viveram trabalhando juntos, viveram roubando coisas. Isso deve ser mostrado em alguma das outras séries futuras aí, spin-offs, que logo eu vou falar. Mas no final das contas, os dois sabiam do plano. Os dois sabiam do plano do Banco da Espanha. Então eles rastreiam tudo e tudo mais até chegar no ponto lá do final. Eles roubam os ladrões, né? Os ladrões são roubados por ladrões. É uma loucura e é uma outra coisa que me pegou de surpresa, eu não imaginava. Aquilo ali de início, né? Acho que isso acontece no episódio 8, episódio 9, um negócio assim. Eu já quase passei mal. Eu falei, meu querido, isso nem é o último episódio ainda. Que virada épica. O que eles vão fazer mais de épico ainda? Mas o interessante é, o roteiro nos permite ver que não é falha do professor isso. O fato de muitas pessoas saberem que é uma falha. No caso, Rafael e Tatiana descobrem porque o próprio Berlim contou pra Tatiana, né, no passado. Então é um erro, é uma falha do plano que não está no controle do professor e faz com que ele tenha que improvisar agora de novo. Todo o resto de episódios, por mais que a gente não soubesse, ele tava com essa carta na manga. Porque na verdade ele não queria devolver o ouro e ninguém sabia que esse era o plano dele. Mas é claro que pro final o negócio tem que dar aquela impressão pra gente de que vai tudo ferrar mesmo. Temos aquela cena muito louca, os policiais tomando conta do banco, tomando conta de todo mundo lascado. O professor, pela primeira vez, sendo obrigado a ir lá pra dentro do banco negociar, dando uma ideia pra gente de que eles dependem de que a Alicia Sierra ache o ouro. E presta atenção nisso, que eu sei que algumas pessoas não entenderam. No momento que o professor entra no Banco da Espanha, ele já tinha a segurança de que ele conseguiria salvar o pessoal sem depender da Alicia Sierra. Se a Alicia Sierra não consegue negociar, encontrar com o Rafael e com a Tatiana, eles simplesmente não estariam bilionários, eles simplesmente não teriam ouro. Mas eles ainda conseguiriam fugir, porque o professor tinha a carta na manga do ouro falso. Mas assim, no meio disso eu também preciso destacar a estratégia e a capacidade de Tatiana e Rafael, que são levemente exploradas ali, né? A forma como eles escondem o ouro é uma forma bem maestral, né? E ao mesmo tempo o professor tá lá dentro executando seu plano, lá dentro do banco. E a partir desse momento é um misto de sensações pra gente que tá assistindo, né? Toda hora é aquele vai e vem de você achar que tá ferrado e aí você tem uma esperança, e você acha que tá ferrado de novo, você tem outra esperança. Por exemplo, o Denver, né? Quando tem a despedida dele das pessoas ali, ele não colaborou com o Coronel Tamayo, ele tá sendo levado embora pra ser preso. Ali é quase como se fosse uma morte dele, né? A despedida total, só que na verdade não é uma despedida total. Na verdade fica a ideia de que o coronel tá no controle, mas quem tá no controle é o professor. Mesmo estando nas mãos da polícia, ele assume o controle de novo. Ele que manda se a Espanha vai quebrar ou não. E aí que a gente chega no final de tudo, que é o finalzão mesmo, que gerou várias polêmicas, várias dúvidas, muitos comentários na internet. Temos professor Lisboa e Tamayo ali frente a frente, o Tamayo ameaçando matar todo mundo. E o primeiro ponto que eu tenho que destacar daquilo ali é o professor se assumindo como ladrão pela primeira vez. Isso explica muito o título desse último episódio, que é uma tradição familiar. É citado um pouco lá nos flashbacks, né, do Berlim com o Rafael, essa frase, mas o ponto mesmo tá no professor. Pra você entender, ele passa a série inteira tentando se camuflar como se não fosse um bandido, é uma pessoa que tá querendo fazer justiça. Ele quer fazer roubo, mas sem matar ninguém, sem prejudicar as pessoas. Na Casa da Moeda, né, por exemplo, começou tudo o mais pacífico possível, até que agora, nesse último episódio, ele se admite: eu sou um ladrão, eu vim de uma família de ladrões e tudo isso. E aí que temos o grande cliffhanger, né, que poderia ser muito bem um final de temporada ali. Coronel Tamayo revoltado na pressão e a gente só escuta o tiroteio. E disso vem toda aquela calmaria e pelo menos a gente que tá assistindo, eu tava aqui, eu pulei da cadeira, né, quando a gente vê aquele tanto de saco de corpos saindo lá de dentro e o coronel anunciando que todos foram mortos, incluindo o professor. Tipo, se eles quisessem delongar pra mais uma temporada, eles poderiam terminar por aí, que esses sacos de corpos entrando na ambulância e tudo mais, todo mundo ia ficar tunado de loucura. Falar, vamos fazer mais uma temporada sendo que todo mundo morreu? Mas não, né, eles finalizam de uma forma mais maestral, eu não sei nem descrever as palavras. Roteirista, escritor, todo mundo conseguiu se superar com essa cartada final, que é eles levantando ali dentro dos sacos de corpos, né? Eles
dentro das ambulâncias, cada um abrindo o seu próprio zíper ali, levantando, mostrando que tudo deu certo. Aquilo é incrível. Obviamente, muita gente, inclusive eu, tinha pegado esse spoiler antes, porque a senhora Netflix Alemanha tinha soltado um trecho dos novos lançamentos e colocou trechos de gravação dessas cenas dos personagens saindo desse saco de corpo. No caso, resumidamente, Coronel Tamayo aceitou ficar com ouro falso, até porque não tem muito motivo de ninguém ir lá conferir, ninguém vai. Com isso, ele consegue o que quer, sai como um herói, consegue a estabilidade do mercado, matou todo esse povo. Às vezes ele até consegue uma promoção, né, no trabalho dele. E em troca, a série termina com todo o bando ali, vivo, com novos nomes, protegidos pelos militares da Espanha. Quem diria, meu querido? É claro, o que eu falei aqui todo mundo sabe, todo mundo já assistiu que veio ver esse vídeo. Eu quero falar é sobre o ouro, né? Aí que tá a explicação. Muita gente eu sei que entendeu, mas é o maior ponto que gerou dúvida em um monte de gente. O que aconteceu com o ouro? E o que estava escrito naquele papel que o Rafael recebeu da Alice? Vamos lá. No final das contas, o bando, todo mundo ali, o grupo do professor e tudo mais, dividiu o ouro com Tatiana e Rafael. É isso. A mensagem que o professor escreveu no papel para mandar pro Rafael, não dá para saber a palavra exata que era, a frase, sei lá, mas com toda certeza era algo relacionado ao Berlim, relacionado à família, algo que, somado com o que a Alicia contou para ele, convenceu eles a dividirem o ouro. E o que a Alicia contou para eles? Não mostrou, mas por trás de tudo, a Alicia Sierra conta para eles que, na verdade, eles não vão devolver o ouro pra polícia. Na verdade, eles vão ficar com o ouro e dar o ouro falso pra polícia. E é isso que move o Rafael e a Tatiana acreditar neles e querer dividir o ouro. Essa é a explicação. Porque a motivação principal do Rafael e da Tatiana querer roubar o ouro do professor nem era só pra poder ter todo o dinheiro do mundo e ficar só pra eles, não. Mas o principal é que eles não queriam que estragasse o ponto mais difícil da história, que era tirar o ouro do banco. Eles não queriam que devolvesse, pra respeitar o legado do Berlim mesmo. Então sim, a história termina se baseando no legado do Berlim. E por isso também que vão ter um spin-off do Berlim com o mesmo nome. O nome da série vai ser Berlim, vai estrear em 2023 e com certeza pro final de La Casa de Papel agora, já gravaram uma cena que mostra em close exatamente o que o professor escreveu, que vai aparecer a cena nessa série com certeza. Mas acaba que não é relevante o que ele escreveu, deve ser só a palavra ou outra, tipo o nome do Berlim de verdade, ou alguma coisa relacionada à família, fora várias outras questões que estão sendo levantadas. Logo eu vou trazer mais respostas aqui, fica ligado no canal, manda nos comentários o que você quer saber, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve aí pra você não perder nada. Ainda vamos ter mais vídeos sobre esse final de La Casa de Papel, não perde. No mais é isso aí, um abraço, fui!